Bem-vindos a mais um episódio do Elas as Claras, aquele espaço onde trazemos mulheres que inspiram, transformam e desafiam o que parecia impossível. Hoje recebemos uma convidada muito especial, a doutora Sofia Val, jurista, académica e uma das vozes mais respeitadas nas áreas de Corporate Governance e arbitragem em Angola, tem contribuído de forma notável para a reflexão e o desenvolvimento jurídico do nosso país. Mas hoje queremos ir para além da profissional de excelência. Queremos conhecer a Sofia Mulher, a sua história, os seus desafios, a forma como equilibra o lado profissional com o lado pessoal. Doutora Sofia Val, muito bem-vinda ao nosso espaço. Sinto-me super honrada por ter aceito este convite de vir conversar connosco e dar-nos a conhecer um bocadinho melhor de quem é a Sofia. Confesso que naquela pesquisa que a gente faz para trabalhar aquilo que são as perguntas que vamos fazer, encontramos zero sobre a Sofia não académica, sobre a Sofia não profissional. Conte-nos lá, quem é a Sofia para além do direito? Azaida, em primeiro lugar, queria-lhe agradecer muito este convite e dizer-lhe que acho esta sua rubrica muito interessante, porque já segui ao seu direito às claras e então Elas às Claras acho particularmente oportuno para chamar a atenção de todos para aquilo que algumas mulheres vão fazendo. E acho que isso também é importante como exemplo. Muito obrigada. A Zaida não encontrou nada, porque procurou nas redes sociais e se a Sofia, que é professora e profissional, que é árbitro, que é perito legal, é uma LinkedIneira, como ela própria diz, ou seja, o meu LinkedIn está cheio de tudo aquilo que eu faço, do ponto de vista da atividade profissional. A verdade é que do ponto de vista pessoal, eu sou bastante mais reservada, ou seja, eu acho mesmo que não faz sentido nós estarmos a expor a nossa vida pessoal, acho que não interessa a ninguém, claramente, pelo menos expô-la em permanência, mas não significa que não se possa falar sobre ela, razão pela qual também estou aqui. Então, para responder diretamente à pergunta da Zaida, a Sofia, para além do direito, em primeiro lugar, e com enorme orgulho, é mãe do Guilherme, que hoje em dia tem 15 anos, não é? E é mulher do Álvaro. E neste momento é uma mulher que tem estas duas grandes componentes que muito valoriza. Se calhar daqui a uns anos vai ser a avó de alguém, não é? Espero eu. Mas isto tudo evolui, Zaida, ou seja, a Sofia não é fixo, a Sofia vai sendo. À medida que a vida se vai desenvolvendo, a Sofia vai se tornando alguém diferente, acompanhando a evolução da vida. Falou, portanto, dos dois homens da sua vida. É verdade. E mulher? Qual é a mulher da sua vida que lhe inspira ou que lhe faz ou que lhe fez ser a Sofia que é hoje? Olha, eu até fico assim, já estou um bocado arrepiada quando penso nisso. O olho brilhou. É, muito, muito, muito. Há uma senhora a quem eu sempre chamei a minha mãe de Lisboa, que faleceu há cerca de 2 anos, Odete Pereira. Faleceu de Covid já depois do Covid ter acabado, portanto foi uma pena mesmo. E quando eu fiz a licenciatura em Direito em Coimbra e depois fui estagiar para Lisboa. E Odete, muito gentilmente, que eu já tinha conhecido no liceu, Odete recebeu-me em casa dela. E então, a casa dela era uma casa fascinante, porque ela tinha amigos de todas as proveniências, todas as nacionalidades. E era uma casa cheia de africanos. Guineenses, havia muitos guineenses, porque ela tinha morado na Guiné. Havia angolanos, havia moçambicanos. Aliás, eu conheci um pintor que eu adoro, que é o Roberto Chichorro, que é moçambicano. Eu conheci-o em casa da Odete. E ela tinha, amigos de todos os quadrantes políticos. Portanto, era uma casa onde havia muita cultura, onde se discutia muito a razão de ser das coisas, onde as pessoas tinham forma de estar muito diferentes. E como eu convivi com muitos africanos nessa casa, portanto, durante o meu estágio da advocacia em Lisboa, fiquei com um bichinho enorme de conhecer a África.
Não especificamente Angola, mas África, porque vivia rodeada de pessoas muito interessantes, com pontos de vista muito diferentes, com abordagens muito diferentes à vida. E se calhar foi isso também que me inspirou um bocadinho a vir para Angola. Odete ensinou-me uma coisa muito importante e deve ser dos ensinamentos que mais tiveram impacto na minha vida. Porque ela tinha esta forma de estar, portanto, não é uma coisa verbalizada, é uma forma de estar. A Odete sempre achou que devia ajudar as pessoas na medida em que tal lhe era possível. Ou seja, e ela causava com essa ajuda um impacto muito positivo na vida das pessoas. Uhum. E, do ponto de vista dela, não eram essas pessoas, portanto, o retorno que haveria não era um retorno diretamente para ela, era um retorno para outras pessoas. Ou seja, eu vivi em casa dela durante o meu período de estágio em Lisboa, que foi muito importante para mim, porque era uma estagiária e não ganhava, vivia com uma bolsa de estudo de mestrado. E, portanto, ela deu-me uma ajuda preciosa, porque eu não tive de pagar a renda, não pagava a comida, portanto, foi uma ajuda preciosa. E quando eu lhe dizia, Odete, eu nem sei como lhe conseguirei algum dia retribuir esta ajuda, o que ela me disse sempre foi, filha, tu a mim não tens de me retribuir, faz isto a outras pessoas, porque assim vais ajudando outras pessoas e nós vamos conseguir ter um mundo melhor. E este ensinamento dela para mim foi algo muito importante que eu procuro transmitir, não apenas ao meu filho, mas também aos sobrinhos. Acho que é muito importante. É o efeito borboleta, não é? O efeito borboleta, neste caso, na generosidade. Exatamente. Muito bom, muito bom. Esta mudança de Coimbra para Lisboa, olhou isto como um desafio ou há desafios que nos gostaria de contar que marcaram a sua trajetória pessoal de relevo? Desafios que marcaram a minha trajetória pessoal de relevo. Eu acho que o maior desafio na minha trajetória foi a decisão de vir para Luanda. Portanto, eu nasci no Porto, estudei no Porto na altura do liceu, depois, entretanto, candidatei-me à Faculdade de Direito em Coimbra, que talvez naquele tempo, em 95, já lá vai tanto tempo. Era a referência. E continua a ser, não é? Coimbra, no que diz respeito a ensino superior, não deixa de ser ainda. Sim, não deixa, a mas Lisboa, claramente, hoje em dia tem outra projeção e outra pujança, designadamente a Universidade Nova de Lisboa. Acho que tem uma pujança a nível internacional gigante, mesmo no direito. Mas na altura, se calhar era mais. As pessoas catedráticos todos de referência, aí em 95, eram de Coimbra, pronto. E então acho que foi assim um bocado o desenrolar natural, não é? Da coisa, foi estar para Coimbra, mas depois, do ponto de vista de estágio, eu comecei a estagiar com o meu pai, que também era advogado. Mas os escritórios de advogados do Porto são escritórios mais boutique, mais pequeninos. Okay. E o meu pai fazia imenso direito criminal. Uma coisa que eu odeio. Então comecei o estágio a visitar as cadeias, eu só pensava assim, eu estudei tanto, não era para estar aqui a vir às cadeias, não é isso que eu quero fazer. Então eu quis fazer uma coisa um bocadinho diferente, se calhar mais ligada ao direito empresarial e mais ligada aos grandes contratos públicos, porque eu também gosto imenso de direito administrativo, e então foi essa a razão pela qual acabei por estagiar para Lisboa. Mas já estava no final do meu estágio, estava a pensar o que é que havia de fazer, até que um colega meu, que é também professor em Coimbra, me disse, sabes que Coimbra tinha um protocolo de cooperação na altura, aqui com a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. E ele disse, Sofia, Coimbra está a abrir aqui um concurso para 2 professores, é uma comissão de serviço de 2 anos para ir para Luanda. E eu, que já tinha este bichinho ganho na casa da Odete, não é? De tanta gente da África, a falar-me tantas coisas diferentes, que havia tanto para fazer em África, pensei assim, isto é a minha oportunidade. É uma desculpa profissional, não é? Para ir conhecer. Vou para Luanda 2 anos, vou ter essa experiência, é importante também conhecer muito. E depois, como o meu mestrado até tinha sido muito centrado nos direitos fundamentais na União Europeia, eu disse, pronto, vou ter esta experiência em África e depois regresso naturalmente ao meu estudo de direito comunitário. Regresso naturalmente a Lisboa.
Então eu acho que esse foi, sei lá, o meu grande desafio, aquilo que mudou muito a minha vida, porque eu em 2004 acabei por vir trabalhar para Luanda, fui extremamente bem recebida na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, fui extremamente bem recebida, tanto pelos colegas como pelos estudantes. E agora se calhar partilho aqui com a Zaida, só para nos rirmos um bocadinho as duas. Eu cheguei e eu tinha 26 anos. E na altura, portanto, a Guerra Civil tinha terminado em 2002, nós estávamos ainda aqui a dar os primeiros passinhos, a Lei das Sociedades Comerciais tinha sido aprovada mesmo em 2004, Uhum. a nossa Lei de Arbitragem, por exemplo, é de 2013, uma nova Lei de Investimento Privado também de 2003, portanto, isto estava tudo nos primórdios. E lá vim eu, não é? Assim, novinha, fresquinha, com os meus 26 anos, e na altura fiquei a reger direito comercial, para além de direito às obrigações também. E eu entrava assim nos auditórios, porque comercial e obrigações são cadeiras que têm muitos estudantes, não é? estudantes. Aquilo entrava-se assim nos auditórios da faculdade e eu olhava para as pessoas no auditório. A primeira vez que entrei pensei assim, meu Deus, eu sou a pessoa mais nova dentro desta sala. Eu imagino com 26 anos. E depois era assim, a maior parte dos alunos naquele tempo, hoje em dia já não é assim, mas a maior parte dos alunos naquele tempo eram maioritariamente homens e todos fardados, portanto eles eram todos trabalhadores estudantes e vinham todos fardados, militares, polícias, agentes do SME, que estava tudo fardado, eu não sei, tudo fardado. E eu lembro perfeitamente, eu entrei, educadamente toda a gente se levantou, portanto mais eu vi as fardas, mais eu vi que eles eram homens e mais velhos, e eu pensei assim, ai meu Deus, que eu vou abrir aqui a boca, eles vão se rir todos de mim. E apanhei ali um susto, tive de controlar os nervos, mas felizmente ninguém se riu de mim, riram-se só comigo e, portanto, aquilo acabou por funcionar muito bem e eu fiquei muito feliz de ter esta profissão de professora. Senti um choque cultural muito grande? Europa, África? Ou essa exposição que teve na casa desta senhora ajudou-a a entender melhor aquilo que é a nossa cultura africana? Eu não senti nenhum choque Não cultural. sentiu? Não, isto é uma coisa muito estranha. Eu não senti nenhum choque cultural. Eu fui extremamente curiosa, eu sou muito curiosa, então estava assim um bocado dentro do espírito encantada e tentar perceber como é que as coisas funcionavam e como disse, fui sempre muito bem recebida, portanto não tive nenhum tipo de choque, toda a gente era muito simpática, toda a gente me tratava muito bem. Eu já tinha comido comida moçambicana, mas a comida angolana é um bocado diferente, eu estava curiosíssima com isto. Fiquei muito impressionada, lembro perfeitamente, em 2004, na altura nós não tínhamos a cobertura de telemóvel que temos hoje. Sim. Então nós saímos em direção a Cabo Verde, também não havia lá nenhum resort, como há hoje, portanto saímos um bocadinho assim, uma comitiva para aí 3 ou 4 carros, para ir à praia dos surfistas, que hoje em dia é praia dos Para surfistas, acampar. para acampar. Que ainda por cima é uma coisa que eu não gosto. As coisas que eu faço só porque sou curiosa. Portanto, lá fui eu ficar em Cabo Verde acampada, porque não havia alternativa. E eu lembro perfeitamente que passei a Barra do Kwanza e toda a força do rio Kwanza, aquele verde, aquela vegetação ali em volta do rio Kwanza. Depois tem sempre os macacos na estrada, né, atrás de comida que a gente lhes dá. E eu tive ali, aquilo teve um impacto em mim, o Mirador da Lua também, que eu adoro, aquilo teve um impacto em mim. E eu pensei mesmo assim, caramba, é por isso que se diz que a vida nasceu em África. Há aqui um apelo da terra. E então eu senti esse apelo da terra e muito francamente desde então eu sinto que tenho o coração em África, especificamente em Angola. E os 2 anos viraram? E depois os 2 anos viraram neste momento 21. Falou em sou curiosa. Para além de curiosa, que outras 3 características descrevem a Sofia? Ou descreveriam a Sofia da melhor maneira? Então, há uma que me é atribuída e eu tenho de reconhecer. Eu sou muito conversadora, em pequenina era tagarela, não é? Ok. Agora fiquei conversadora, ou seja, digamos que consegui transformar o tagarela numa coisa mais útil, não é? Pronto.
Aliás, até costumo dizer, agora já não dou aulas na licenciatura. Introvertida? Extrovertida. Ok. Mas eu até costumava dizer aos alunos da licenciatura, agora já não dou aulas na licenciatura, dá o professor Irineu Matamba, que é fantástico. Eu fiquei só com ensino pós-graduado, com mestrado, e eu dizia sempre aos alunos da licenciatura, eu tenho a melhor profissão do mundo, porque a mim pagam para falar. Para falar. E vocês, ainda por cima, têm de me ouvir. Portanto, é maravilhoso. Pagam-me para falar e tenho um auditório à disposição. Isto é fantástico. Ok. Então, primeiro acho que sim, acho que essa é conversadora. A segunda característica que eu tenho, que eu diria, que eu considero ser a minha grande mais-valia, é ser organizada. Sou extremamente organizada. E não diria que é assim uma obsessão, ou seja, está uma coisa fora de sítio, está tudo desorganizado, não. Mas eu preciso de sentir que as coisas estão organizadas para não me perder em tantas coisas que eu faço. Portanto, eu tenho tudo muito organizado, desde as pastinhas do e-mail, está tudo ali muito organizado, eu facilmente encontro documentos. Tenho, por exemplo, a minha biblioteca hoje em dia está toda digitalizada, está tudo no meu computador, eu vou para qualquer lado e tenho a minha biblioteca lá dentro, não é? Estou desmaterializada também. Eu acho que essa organização é muito importante. E talvez uma terceira. Eu sou particularmente resiliente. E isso foi a Angola que me ensinou. Uhum. E eu diria que toda a gente que vive em Angola é resiliente. Porque Angola ensinou-nos a fazer omeletes sem ovos. Nós fazemos sempre isso todos os dias, nas mais pequeninas coisas. Nós não temos condições para fazer nada porque faltou água ou faltou luz, mas nós ainda assim conseguimos fazer. O carro avariou e nós não temos como não sei o quê, mas nós fazemos na mesma. Portanto, nós somos extremamente resilientes. E isso é uma qualidade que eu diria que hoje em dia os africanos têm, que supera em muitos europeus. Em muito. Nós vimos aquele episódio recente em Portugal que ficaram ali umas horas sem luz e foi o caos total, que não parecia que o mundo ia acabar, porque é o básico que para o mundo em geral dá-se por dado adquirido e nós, por causa das circunstâncias, que devia também, naturalmente, o ideal seria ser também dado a sempre luz e é? sempre água. Mas temos mecanismos de resposta. Esta necessidade de ser organizada é consequência de uma agenda muito preenchida, presumo eu. Também, sim. Eu acho que isto, à medida que eu fui ficando mais velha e fui assumindo por minha espontânea iniciativa mais responsabilidades para fazer face a tudo, eu tive de ser mais organizada. Uhum. E como é que equilibra esta decisão de ir assumindo cada vez mais responsabilidades? E já lá vamos chegar a estas responsabilidades que foi assumindo ao longo do tempo com a sua vida pessoal. Como é que encontra o equilíbrio entre a profissional que é e a mãe e esposa que disse ser no início a Sofia fora da académica? Então, eu acho que nós não temos um equilíbrio em permanência, ou seja, em função daquilo que vão sendo as demandas, nós vamos dando resposta. Então, eu procuro, lá está, isto é tudo uma mudança e nós temos de ir respondendo às demandas que vão surgindo. Por exemplo, houve fase em que o meu filho, agora já está com 15 anos, felizmente já está muito mais autónomo e muito mais autossuficiente. Mas há ali aquela fase em que os miúdos nem sabem bem o que são, não são carne, não são peixe, aquela fase dos 12, 13 anos. Ui, eu estou nessa. É uma chatice, Zaida, é uma chatice, mas depois passa. Mas essa é uma fase que, por exemplo, requer muito de nós, mães. Pronto, então nessa fase, se calhar, eu estive mais focada no meu filho Guilherme. Em contrapartida, e até o meu tipo de trabalho é um bocadinho assim, eu trabalho à empreitada. Por exemplo, se eu estiver numa arbitragem e tiver de fazer uma sentença arbitral,
ou se me for pedido um parecer, eu tenho que passar vários dias só focada naquilo. Então, aí eu só respondo basicamente ao trabalho e do ponto de vista pessoal, claro, se houver uma hecatombe, nós temos de definir as nossas prioridades, mas há fase em que me foco mais no trabalho e fase em que me foco mais na vida pessoal. Evidentemente, procuro todos os dias ter um momento de jantar, que acho que é muito importante, sentadinha à mesa, ou então, por exemplo, nós temos umas tradições, como diz o meu filho, que é se eu estiver muito cansada e não me apetecer jantar à mesa, nós jantamos de tabuleiro no sofá. No sofá. Aquilo a que eu chamo, desde que ele era pequenino, a comida de preguiça. Ou seja, a comida para pessoas preguiçosas, que não se vão sentar à mesa, mas comem com um tabuleirinho no sofá e tal, e vem o filme em conjunto. Exatamente. Procuramos ter esse... Ainda que seja de preguiça. Como é que o direito entrou na sua vida, Sofia? Em que momento, porquê? Como é que entrou o direito na sua vida? É consequência do pai, É jurista? consequência do pai. Deixa-me só ver aqui um bocadinho de água. Então, eu no liceu, quando chegou a altura de escolher profissionalmente aquilo que eu gostaria de fazer, portanto eu já tinha optado por humanidades, portanto estava na parte das letras, das línguas. Mas já propositado a pensar no direito? Não. Sem... Não. Okay. Optei porque eu gostava muito de línguas estrangeiras e quem ia para ciências exatas tinha matemática, de que eu também gostava, mas depois não tinha línguas. E eu não quis perder as línguas. Lá está, ser tagarela implica ser tagarela com ferramentas para falar com pessoas em diferentes idiomas. Já agora, a título de curiosidade, quantas línguas fala? Eu falo português, inglês e francês. Falo um bocadinho de italiano, que na verdade, depois quando não se pratica, perdem-se as línguas, não é? Mas também leio espanhol. Sim, espanhol é aquela... Pronto, é uma necessidade. É mais próximo de nós e acho eu... Mas eu não falo espanhol, porque como falo italiano, cada vez que vou à Espanha e falam comigo em espanhol, não sei. Sai italiano, é uma coisa estranhíssima. Pronto, enfim. Se calhar tenho mesmo de aprender espanhol a sério para poder falar. Mas estava a dizer, portanto, não foi pensado, fui naturalmente para as línguas e depois, quando chegou a altura de escolher a licenciatura, eu gostei imenso de filosofia, porque filosofia põe-nos a pensar em quem é que nós somos, como é que nós nos devemos comportar em sociedade, como é que nós podemos dar um contributo para a nossa sociedade ser melhor, e eu adorei estudar filosofia. Então, claro, não é? Adolescente, já tinha eu decidido que iria para a faculdade fazer o curso de filosofia. E foi aí que o meu pai interveio e me parou e me disse assim: "Oh, minha filha, ninguém te influenciou em nada, tu foste naturalmente seguindo o teu caminho, mas agora aqui chegados, tu tens de arranjar um curso que seja um curso de banda larga, que te permita exercer uma profissão, que te permita sustentar, que te permita ser autónoma. E minha filha, com filosofia, a única coisa que tu vais conseguir é dar aulas no liceu de filosofia. Há poucas pessoas, ou seja, há poucas vagas para dar aulas e, portanto, não vais ter grandes oportunidades profissionais." Portanto, fez um acordo comigo, fui muito enganada pelo meu pai na altura, fez um acordo comigo e dizia-me: precisas primeiro ter um curso de banda larga que te permita exercer uma profissão. E como tu escolheste a área de humanidades, esse curso é direito, dá-te imensas saídas profissionais, começou-me ali a convencer. Mas não te preocupes, porque quando tu terminares direito, se quiseres fazer filosofia, eu pago-te o segundo curso em filosofia. Eu fiquei convencidíssima, mas pronto, vou fazer direito, depois a seguir faço filosofia. Parece-me razoável. Depois dos 20 anos de direito. Claro que depois dos 5 anos de direito em Coimbra, eu só queria sair da universidade. Que não são 5, né? São 5 de licenciatura e depois são não sei quantos de pós e depois são... Nós estamos em eterna academia, exatamente. E foi por aí que eu fui um bocado enganada pelo meu pai e fui fazer a licenciatura em Direito. Ok. Aquele momento de decisão de vir para Angola foi o momento decisivo da sua carreira? Considera aquele um marco decisivo da sua carreira? Claramente. Foi aquilo que me fez mudar completamente a minha carreira profissional
E eu acho que mudou muito a Sofia que eu era para a Sofia que eu sou. Uhum. E eu noto isso, ou seja, eu noto quando estou em Portugal, e quando convivo com amigos e amigas minhas de liceu ou da universidade, a minha reação às coisas é muito diferente, porque a minha vida é em Angola. Portanto, lá está, eu também me ri do apagão e de como as pessoas. Sim, somos expostos a... E mandei aqueles memes Angola, aquilo que se partilhava nas redes Sim. sociais. Angola vai exportar geradores para Portugal. É. E o tio da companhia de luz que conseguiu visto para lá e foi lá Ligar, exatamente. foi ele. Sofia, que competências é que são imperativas para o exercício da nossa profissão? Que competências é que são imperativas para o exercício da nossa profissão? Depende do que é que vamos dizer da nossa profissão, porque lá está, o meu pai tinha razão, direito está para fazer 1001 coisas, não é? Aquilo que foi o seu percurso. Aquilo que foi o meu percurso. Do ponto de vista de competências, eu acho que a dedicação e o empenho são muito importantes. Eu tive um cuidado que ainda hoje tenho, que é apostar sempre muito na minha formação. Ainda ontem estávamos no Angola Arbitration Dinner, estava o professor Lino Diamvuto a falar, e ele estava a dizer, para ser árbitro, é preciso apostar muito, e apostar muito é dinheiro a comprar livros e é tempo para os ler e para estudar. É preciso apostar muito na formação. Nós não podemos ficar à espera que seja a empresa para a qual trabalhamos ou o escritório de advogados para o qual trabalhamos que nos vão dar a formação, que seja o Estado, porque até estamos, sei lá, estou na Faculdade de Direito. Se eu fosse estar à espera que a Faculdade de Direito me fosse pagar formações para eu conseguir ser boa profissional, estava, evidentemente, continuava à espera, não é? Pronto. Então eu acho que essa aposta na formação e para nós sermos cada vez melhores, termos cada vez mais ferramentas, é muito, muito importante. E depois isto vai do empenho e da dedicação, não é? Uhum. Já falamos várias vezes aqui, ou já usamos várias vezes aqui a expressão arbitragem, árbitros. O que é isto? Este é o seu bebê, não é? Não diria. A Sofia é uma das referências, sem dúvida, inultrapassáveis da arbitragem em Angola. E fico muito feliz, a par do Dr. Lino Diamvuto, que é o nosso melhor árbitro a nível internacional e que é a única pessoa em Angola que tem mestrado e doutoramento em arbitragem. Ele é o nosso supra-sumo. Mas, de facto, eu tenho dedicado muito à arbitragem. Isto começou no estágio em Lisboa. Conte-nos lá. Primeiro explique-nos o que é, para quem não sabe o que é arbitragem, e explique-nos um bocadinho o que é, para que serve, quais são as suas vantagens, para as empresas, eventualmente, qual é aqui os critérios de escolha eventuais, ir pela arbitragem ou ir pelos tribunais judiciais. Eu aqui já estou-me a adiantar um bocadinho mais, porque já sou técnica e já tenho mínimo conhecimento mesmo, não chega nem a 10% daquilo que é o seu know-how na matéria. Portanto, vou aprender também agora daquilo que nos puder oferecer. Então, no fundo é um bocadinho assim. A arbitragem tem uma particular apetência para ser aplicada a litígios de natureza comercial. E eu diria que tudo o que é atividade empresarial, na relação entre as empresas entre si, ou na relação até das empresas com o Estado, tudo o que são os grandes contratos administrativos, das grandes obras públicas, concessões, etc. Quando surge um litígio nestas matérias, normalmente há uma preferência, tanto das entidades públicas como das entidades privadas, em que este litígio seja resolvido por arbitragem. Porquê? Em primeiro lugar, porque o sistema da justiça, em todos os países, portanto, o judiciário, digamos assim, os tribunais judiciais nos vários países, são estruturas particularmente pesadas e por muito boa vontade que os magistrados tenham, a verdade é que eles são sempre poucos para a quantidade de casos que eles têm pendentes.
E estes casos, que são normalmente levados à arbitragem e que são casos particularmente grandes, complexos, com muita produção de prova, muita prova pericial, um magistrado, para dar um tratamento a isto conveniente, tinha de estar dedicado, se calhar, um ano só a 2 ou 3 casos. E isto não é viável do ponto de vista de outcome, de resolução de conflitos no sistema judicial. Então a arbitragem acaba por ser um mecanismo alternativo de resolução de litígios, que permite que as sentenças arbitrais saiam, portanto, que a resolução do litígio saia num curto espaço de tempo. E eu posso dizer que, daquilo que é a minha experiência nas arbitragens, mesmo mais complexas que nós vamos ter em Angola, nós temos as sentenças arbitrais a sair no espaço de um ano e meio. A arbitragem tem também uma outra vantagem, porque quando as partes contratantes decidem que a resolução de litígios oriundos daquele contrato vai ser resolvido por arbitragem, elas sabem que vão escolher profissionais qualificados para tomar uma decisão. E, portanto, uma das decisões que elas também tomam é que não há recurso à decisão arbitral. É evidente que no final, quando uma sentença é proferida, há sempre uma parte que fica mais feliz e outra que fica menos feliz. Mas para as empresas e mesmo para o Estado, o que me parece que é importante é que a decisão está lá e acabou. O objetivo das empresas é fazer negócios. O objetivo das empresas não é andar enredadas anos e anos. Portanto, na primeira instância, depois passa para a relação, depois passa para o Supremo. Isto não é o objetivo das empresas e isto impede-as, por exemplo, de avançar com os negócios. Ficam sempre com coisas empecilhadas. Então eu diria que a arbitragem é o meio de resolução de litígios preferido, tanto dos empresários como do Estado. E aqui há uma característica especial na figura do árbitro, né? Não tem necessariamente que ser magistrado, portanto, não tem que ser um jurista. Ele pode ser um especialista naquela matéria específica que está a ser avaliada no processo, não é? Pode. Na verdade, nós temos... Olha, então ontem estava sentada com o professor Semedo e que é um dos pais da arbitragem em Angola, claro. Foi um dos primeiros a estudar arbitragem em Angola, ainda nos anos 80, como ele dizia. E é assim, nós precisamos... A arbitragem é um campo por excelência de atuação dos juristas. Claro que qualquer um pode ser árbitro, mas é um campo preferencial de atuação dos juristas. Porquê? Porque na maior parte dos casos, o tipo de arbitragem que nós temos, comercial, é necessário redigir uma sentença. E o raciocínio do jurista é um raciocínio que elenca um conjunto de argumentos de facto e que subsume esses factos do direito aplicável. Pronto. Isto é um raciocínio jurídico. E eu, para conseguir responsabilizar alguém à luz da lei angolana, eu tenho de aplicar a base dos requisitos da responsabilidade civil. E um deles, isto só assim para brincarmos um bocado, implica que a causa seja adequada a produzir aquele efeito. E nós estudamos a teoria da causalidade adequada. Eu, se estiver a explicar a um engenheiro o que é a teoria da causalidade adequada, eu tenho a certeza que ele se vai rir de nós. Porque a forma de pensar de um engenheiro não tem nada a ver com a forma de pensar de um jurista. Portanto, eu diria que, em princípio, o mais adequado é escolher juristas para serem árbitros. Porque depois o tribunal arbitral, em função dos argumentos que são apresentados naquele caso concreto, vai pedir às partes, se elas não tiverem essa iniciativa, vai pedir às partes que apresentem prova pericial. E aí isto vai variar. Por exemplo, nós árbitros, podemos precisar de prova pericial apresentada por contabilistas, por peritos contabilistas, porque as partes estão-nos a juntar documentos contabilísticos e estão a dizer porque isto não está certo, isto não está bem registado, este valor não é devido. E eu, jurista, digo, ok, eu até posso olhar para os documentos contabilísticos, mas eu fico mais, digamos assim, sinto-me mais confortado se tiver um perito contabilista independente a dizer, olha, isto é verdade, isto foi mal registado, o que... Aí vem o especialista naquela matéria. Exatamente. Como, por exemplo, nós temos tido muitas arbitragens relacionadas com empreitadas, porque Angola é um canteiro de obras, não é? Então temos imensas empreitadas que têm tido, assim, alguns litígios.
E uma das coisas que se pergunta é, sei lá, o empreiteiro emite faturas, o dono de obra não paga. O empreiteiro emite faturas e diz, eu fiz isto, tenho de pagar as faturas. E o dono de obra diz, não, eu não pago porque isto não foi construído. E nós vamos lá visitar a obra e como é que nós sabemos qual é a percentagem da obra construída e se de facto a obra construída corresponde às especificações técnicas e à medição de trabalhos que foi feita. Então, é preciso um engenheiro civil, um perito independente que vai às obras e que faz um relatório e diz, de facto, houve aqui estes saltos de medição e é verdade, isto corresponde ao trabalho construído ou não é verdade, estas faturas foram emitidas, mas estes materiais não estão na obra, etc, etc. Portanto, nós socorremos dos peritos. Por isso é que eu digo, acho que a arbitragem é um campo de atividade preferencialmente para os juristas. É comum ouvir-se e confirme se é de facto verdade que a arbitragem tem uma componente de encarecimento, que é muito cara. Isso é, digamos assim, um mito. É mito? É um mito. É evidente que se nós compararmos o que se paga de taxa de justiça com aquilo que serão os honorários dos árbitros, é evidente que há uma discrepância em termos absolutos enorme. Mas depois o benefício, não é? O benefício tempo, o benefício... Há um professor italiano que faz, ele até, do ponto de vista de mestrado, até ensina isto. Portanto, as empresas, quando olham para qualquer contrato, olham para ele como um projeto. E quando inserem uma cláusula arbitral no contrato, elas já sabem que preferem gastar dinheiro em resolver litígios oriundos daquele contrato através da arbitragem do que ficar enredadas nos tribunais judiciais. Certo. Pronto. Portanto, a gestão, eu diria que quando um contrato é negociado e as partes inserem uma cláusula arbitral, elas já estão cientes, pelo menos as partes mais sofisticadas, se calhar aqui entre nós em certas circunstâncias ainda não há tanto essa consciência, mas elas já estão cientes de que isto é mais uma componente normal da gestão deste contrato. E lá está. Imagine, por exemplo, um contrato entre uma empresa privada e uma empresa pública. Se a empresa privada diz, eu prestei este serviço, não me foi pago, e anda enredada nos tribunais judiciais em Angola durante 10 anos, quando o valor lhe é entregue, se calhar já a empresa privada faliu, porque entretanto ficou asfixiada financeiramente, aquele dinheiro não veio. Se ela tem uma decisão arbitral no espaço de um ano e meio, ela consegue evidentemente que depois lhe seja entregue o pagamento e consegue continuar a sua atividade. Isto, eu acho que a arbitragem como método de resolução de litígios tem um impacto muito positivo na vida das empresas. E tem sido usado? Tem sido usado. Nós cada vez mais nós andamos a apostar aqui no desenvolvimento de uma comunidade arbitral e em criar junto das empresas e mesmo do Estado o desenvolvimento de uma cultura arbitral. É evidente que nós não somos, por exemplo, olhando para os países da lusofonia, o Brasil é um país que nos últimos 20 anos desenvolveu imensamente a sua arbitragem e hoje em dia também é um país gigante, não é? Mas de facto, a nível internacional é uma sede de arbitragem que se vê e tem excelentes árbitros e desenvolve muito a doutrina do ponto de vista da arbitragem, tem uma enorme comunidade arbitral. Nós estamos a dar passos nesse sentido, mas eu acredito, quer dizer, nós em Angola nós podemos agora estar até a atravessar uma fase menos boa do ponto de vista económico, mas nós vemos, a IPEX tem andado muito e o titular de Poder Executivo também à procura de novos investidores para apostar no país. Portanto, é inevitável que alguns destes projetos, no meio destes projetos, surjam litígios. E, portanto, eu acho que há oportunidade de desenvolvermos a arbitragem. Mas, é assim, nós só desenvolvermos a arbitragem se
nos contratos que cada um de nós, juristas, estejamos a elaborar, inserimos uma cláusula arbitral. Se nós não inserirmos uma cláusula arbitral nos contratos, quando houver litígio, não vai haver arbitragem. Não vai arbitrar. Portanto, tudo depende de nós, tudo depende de nós. Certo. Já estamos a inserir este tipo de soluções nas universidades, no ensino. Já estamos a ensinar sobre arbitragem nas universidades? Estamos. A arbitragem não é, por natureza, algo que se ensina na licenciatura. As licenciaturas em Direito têm as disciplinas de processo civil e são muito centradas para o processo civil, para o código e para os tribunais judiciais. São muito centradas para aí. Mas, por exemplo, o professor Hermenegildo Cachimbombo, que na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto é regente de processo civil, ele já há muitos anos que, uma vez por ano, vou lá à licenciatura falar de arbitragem. A doutora Joaquina do Nascimento também, que até é magistrada judicial no Tribunal Supremo, também me vai sempre convidando, assim, a arranjar ali uma horinha em que eu vou dar assim um glimpse do que é a arbitragem, falar um bocadinho, chamar a atenção. Mas depois, como eu expliquei, a arbitragem está muito relacionada com a resolução de litígios empresariais. Então, nós já há muitos anos, eu agora coordeno, como eu disse há pouco, o mestrado em Direito Empresarial, mas mesmo antes da minha coordenação, já o mestrado em Direito Empresarial tinha um módulo específico de arbitragem. Porquê? Porque nós, quando queremos explicar e quando queremos ministrar formações avançadas que são adequadas àquilo que a sociedade procura, nós também temos de perceber como é que a resolução de litígios pode responder aos anseios atuais da vida empresarial. E a arbitragem é claramente uma das, eu diria, a melhor solução. A melhor solução, a arbitragem até combinada com mediação. Porque noto que em Angola há muito como também existe na China, que é curioso. As soluções que são encontradas por consenso têm melhor aceitação, evidentemente, mas há muito uma procura da parte das entidades angolanas, até das entidades públicas, em que as soluções sejam consensuais, sejam negociadas. Portanto, nós muitas vezes o que fazemos é damos início ao processo arbitral, as partes vão-nos pedindo para suspender o processo porque tentam fazer uma mediação. E já em muitas situações a sentença que nós proferimos é a homologação do acordo a que as partes chegaram. Porque é assim, tradicionalmente a mediação era vista como um first step antes da arbitragem. Mas não funciona muito, porque na altura as partes estão muito desaguisadas, muito quesilentas, então não conseguem encontrar uma solução por acordo. Mas depois de já terem apresentado as peças escritas, terem visto os argumentos de um lado e do outro, digamos que o seu nível de quesília começa a baixar um bocadinho. E de tolerância. É que baixa um bocadinho e depois os advogados de ambas as partes, se calhar podíamos fazer aqui uma pausazinha para tentar negociar. E então esta flexibilidade da arbitragem que também me cativa muito. Por exemplo, nós tivemos este ano uma arbitragem que correu e os mandatários das partes, já depois das alegações finais, estava o tribunal em fase de deliberação, a elaborar a sentença, eles pediram para suspender a arbitragem um mês para tentar encontrar uma solução pactuada. E eu achei isto muito interessante. Infelizmente não conseguiram encontrar e nós acabamos por proferir a sentença. Mas eu achei isto interessante. Até o último minuto ainda havia a possibilidade de... Portanto, eu acho que a arbitragem responde mais aos anseios, à forma de estar, que também é muito nossa aqui em Angola. Sofia, dá para ver no seu olhinho quando fala na arbitragem que de facto é algo que a apaixona e que gosta muito. Seria correto dizer que é das contribuições que mais lhe orgulha deixar para a sociedade, ou pode-nos dizer outra? Olha, uma das coisas que lhe queria dizer é, eu sou muito apaixonada pelas coisas que faço. Tudo o que faço
Seja, por exemplo, cozinhar. Tudo o que eu faço, não, tudo o que eu faço com uma enorme dedicação. E tenho assim uma filosofia, e desta semana estava a dizer isto ao meu filho, que acho muito importante. Se eu vou usar o meu tempo para fazer alguma coisa, eu dedico-me de corpo e alma a fazer aquilo bem. E tenho a certeza absoluta, de que estou de consciência tranquila, porque eu fiz o melhor que pude e que sabia com os conhecimentos que tinha naquele momento. Ou seja, fiz mesmo. Estou de consciência tranquila. Eu entreguei. Se eu me decido que vou fazer alguma coisa, eu ponho lá todo o meu esforço, toda a minha energia e dedico-me a sério. Se não for para fazer isso, então não faço e fico tranquilamente em casa a ler o meu livrinho ou a dormir, que também é uma coisa muito agradável. Assim. Portanto, eu tenho esta abordagem. O que significa que eu tiro um particular prazer pessoal do meu trabalho, por causa deste empenho e desta dedicação. Mas a profissão que eu tenho, não é? Porque eu depois acho que ponho assim muitos chapéus, que é para não me entediar, tenho de fazer coisas muito diferentes. Mas aquilo que eu mais gosto de ser, genuinamente, é professora. Eu gosto muito de ser professora. Porque eu acho que dos 100 alunos que eu tenho num ano, que tinha na licenciatura, agora no mestrado são menos, mas dos 100 que eu tinha num ano, se eu tinha um muito bom e eu conseguia influenciar aquele muito bom a ser íntegro, a trabalhar, eu via a superar-se a si próprio, eu ficava felicíssima a achar que aquele menino, aquela menina, não é, que agora são mais novos, queria ter um enorme impacto no futuro na nossa sociedade. E nós só precisamos de um muito bom, que seja enquadrado profissionalmente, que vá para um cargo de decisão para mudar o país. É só isto. Nós só precisamos de um. E se eu por ano conseguir um, eu vou conseguir ajudar, não é, dar o contributo ao meu nível para que o país seja melhor. Então, aquilo que eu mais gosto é mesmo ser professor. E queria lhe dizer que, por exemplo, ser professora permite-me fazer um conjunto de coisas. Por exemplo, os meus melhores alunos, enquanto eu fui regente da licenciatura, eu sei que a doutora Irineu Matamba continua a seguir esta boa prática, fazia assim. No final do ano, eu listava uma listinha dos nossos melhores alunos, ou seja, todos os alunos com média superior ou igual a 14 valores. Fazia uma lista, uma tabelinha, que tinha o nome deles, o seu e-mail e o seu telemóvel. E depois esta lista, eu começava a distribuí-la desde a Presidência da República, ao Conselho de Ministros, aos bancos, às seguradoras, aos escritórios de advogados, porque a minha preocupação era que os bons fossem aproveitados. Por exemplo, a AGT sempre aproveitou muito os bons da lista que eu ia distribuindo. E então, eu ficava feliz, e fico feliz, porque volta e meia tenho os alunos a mandarem mensagens no WhatsApp e a dizer: doutora, estou muito contente, olha, queria partilhar consigo aquela lista que a doutora mandou. Ligaram-me, fui a uma entrevista a este banco, àquele escritório de advogados, agora estou não sei onde, não sei o quê. E esta ajuda, a mim não me custa nada fazer isto, não é? Porque eu já estou inserida no mercado de trabalho, conheço as pessoas. Mas eu acho que é uma ajuda crucial para permitir que os jovens, os bons, sejam enquadrados profissionalmente. Eu acho que isto é mesmo muito, muito importante. O que é que falta fazer, Sofia? O que é que falta fazer? Que degraus falta subir? Que degraus falta subir? Eu não sei se é subir. Eu tenho uma abordagem relativamente aos desafios pessoais e profissionais que não é uma questão de subir, é uma questão de ir mudando. Percorrer caminhos. Que caminhos quer percorrer? Eu acho que é uma questão de ir mudando. Eu não conseguiria fazer sempre a mesma coisa, ficaria muito entediada. Então, eu volta e meia vou reinventando a minha vida profissional e vou fazendo umas coisas diferentes. Por exemplo, agora ando muito entusiasmada. A Zaida está connosco na ACGA, na Associação de Corporate Governance de Angola,
e sabe que eu ando entusiasmadíssima com a publicação dos estudos de Corporate Governance em homenagem a algum colega nosso que, ao longo da sua carreira, portanto mais velho, que ao longo da sua carreira tem contribuído para uma melhor governação ou para o estudo do direito, por exemplo, relacionado ao direito das empresas, uma melhor governação das empresas em Angola. E eu agora tenho de confessar uma coisa, porque é que eu ando entusiasmada? Os estudos de Corporate Governance em homenagem os primeiros foram feitos em homenagem à doutora Terezinha Lopes, que foi a primeira professora de Direito Comercial na Faculdade de Direito, da Agostinho Neto, e com quem eu tive o prazer de trabalhar também. Portanto, fui consultora dela, do escritório de advogado dela, aprendi imenso com ela. Mas a doutora Terezinha faleceu. E eu fiquei muito triste porque não tive a ideia de homenageá-la em vida. Fiquei mesmo triste. E então, os estudos foram publicados já depois dela ter falecido, e eu pensei assim, não, temos de fazer isto em vida das pessoas. A seguir foi homenageada a doutora Elisa Rangel, que é uma das senhoras que nós sabemos que também trabalha muito com tudo o que tem a ver com supervisão. Ela trabalha muito com a nossa área financeira, agora até está no Tribunal de Contas, aliás, vai sair do Tribunal de Contas, vai se jubilar agora, portanto faz a supervisão ao mais alto nível até das finanças públicas. Este ano saíram os estudos de Corporate Governance em homenagem à professora Paulette Lopes, que é também uma das senhoras que muito trabalhou com investimento privado em Angola, e das advogadas de referência, digamos assim, da nossa praça na matéria de direito empresarial, portanto, mais do que justo. E agora estamos a lançar, a Zaida já sabe, já sei, já divulgamos. O desafio está lançado. O desafio está lançado. Para o próximo ano estamos agora a organizar os estudos de Corporate Governance em homenagem ao professor Carlos Feijó, que é um homem extremamente multifacetado e que, portanto, ainda que tenha, digamos assim, que os seus primórdios sejam o direito administrativo e o direito constitucional, o professor Feijó fala de arbitragem, fala de corporate governance, portanto é um indivíduo que também fala muito sobre isto, tem uma visão muito concreta de como é que nós devíamos dar passo e evoluir para as nossas empresas terem um impacto mais positivo na vida da população angolana, e pronto, e apesar de não estar nada velho, isto muito fresco, merece, do meu ponto de vista, também ser homenageado. Mas aquilo que eu lhe queria confessar é que o objetivo destes estudos está para além da homenagem. Aliás, eu diria que, do meu ponto de vista, o grande objetivo dos estudos não é homenagear alguém. Isto é uma desculpa. O objetivo destes estudos é conseguirmos recolher aquilo que a academia produz e do ponto de vista de direito empresarial e condensarmos num livro. Porquê? Porque eu fui-me apercebendo que, e nós dizemos sempre isto, em Angola não há produção científica, não se faz nada, faz-se. Só que as coisas não são devidamente publicitadas e, portanto, o que acontece é que os jovens fazem um mestrado e naquela altura até podem ter publicado um mestrado em livro físico. Mas aquilo foi publicado há 10 anos, já não há mais exemplares, nós não conseguimos aceder. Então, se nós conseguimos ter coletâneas onde vários jovens transformam a ideia central do seu mestrado num artigo científico conciso de 20, 25 páginas, e nós conseguimos ter essas coletâneas disponíveis online, nós conseguimos que todos os estudantes angolanos tenham acesso a elas gratuitamente e que a investigação científica em Angola faça aquilo que é suposto fazer, que é servir de base para a investigação científica futura. E isto, eu, enquanto professora, coordeno teses de mestrado, para mim é muito simples, porque eu tenho um aluno no Mochico, no IS, que me diz: professor, eu quero escrever sobre responsabilidade dos administradores das empresas. Professora, não tenho bibliografia. Não tenho bibliografia. E eu digo, então vá ao Google, assim que tiver net, vai ao Google, pesquisa, baixa, download gratuito, tem os estudos em homenagem, etc. E a partir daí já tenho um grande acervo bibliográfico. Isto é muito importante. Esta também foi a razão pela qual, e nisto eu fui muito precursora,
Eu sempre senti uma diferença muito grande do ponto de vista de acesso à bibliografia entre os estudantes de Luanda e os estudantes que vivem noutras províncias do país. E, portanto, eu sempre achei que fazia sentido, a partir do momento em que nós temos a possibilidade de ter sites na internet, há sites de investigação científica, e eu desde 2015 comecei a pôr tudo o que eu escrevia na internet, para download gratuito. Portanto, hoje em dia, os alunos de mestrado vão ao Google e procuram Sofia Val, responsabilidades de administradores, Sofia Val, governação, e aparecem todos os artigos que eu fui escrevendo sobre isso, sem prejuízo de eles estarem publicados, por exemplo, em livros, no Brasil ou em Portugal. O que eu escrevi está disponível para download gratuito. E eu acho que isto é mesmo muito, muito importante. Com certeza. Mesmo os livros que eu escrevi, sei lá, O Tijolo, não é? Como é carinhosamente conhecido, o livro de As Empresas do Direito Angolano, que assim é um calhamaço, parece mesmo um tijolo, aquilo pesa, está disponível para download gratuito. E o objetivo é exatamente esse, é estar acessível para toda a gente. Como é que gostaria de ser lembrada, Sofia? É que eu gostaria de ser lembrada. Nós somos lembrados enquanto as pessoas que gostam de nós estão vivas, não é? Então, do ponto de vista pessoal, eu gostava que o meu filho se lembrasse de mim como uma mãe muito divertida e muito bem disposta, que tinha sempre umas ideias peregrinas quanto ao que se comia em casa e que fazia experiências culinárias e que o punha a ele de pequeno a fazer experiências culinárias. E gostava que ele se lembrasse desses bons momentos sempre que partilhamos, e espero um dia poder conhecer os meus netos e também expor a fazer uns petiscos e umas coisas que acho engraçadíssimas. Do ponto de vista profissional, gostava de ser lembrada como essa professora que tudo fez para estar disponível, para apoiar os estudantes, para os ajudar a fazer investigação, para os ajudar a estruturar melhor os seus trabalhos e para os ajudar a publicar os seus trabalhos, que acho que é uma coisa, para mim, daquilo que eu faço profissionalmente, é de facto a componente que é mais gratificante. E o que é que diria a esses estudantes seus, ou o que é que diz a esses estudantes seus que lhe procuram e lhe perguntam: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Para ser o jurista do futuro, para ser uma Sofia Vale do futuro, por exemplo. E é diferente o discurso para um estudante male e uma estudante menina? O discurso é diferente? Não. Eu acho que também por eu ter sido criada assim em casa pelo meu pai. O meu pai sempre disse que uma mulher faz tudo o que um homem faz e, em regra, faz melhor. Portanto, eu fui educada para fazer tudo aquilo que eu achasse por bem fazer. E se calhar aquilo que eu diria igual a um homem ou uma mulher é que nós não devemos seguir o percurso de ninguém. Nós devemos seguir o nosso próprio percurso. Cada um de nós tem dentro de si um objetivo. E à medida que se vai dedicando a construir, a dar os seus passos para construir a sua carreira, esse objetivo vai ficando claro, vai sendo orientado mais para a direita, num determinado sentido, mais para a esquerda, num sentido diferente. Isto vai sempre sendo alinhado. Eu acho que nós não devemos procurar seguir os passos de ninguém. Acho que nós devemos seguir os nossos próprios passos, aquilo que está dentro de nós. E devemos ser pautados acima de tudo pelo nosso ponto de referência, pelos nossos próprios valores. Nós devemos sentir-nos bem com quem somos e procurar ter um impacto positivo nas pessoas à nossa volta. E eu acho que se nós fizermos isso e nos guiarmos a nós próprios em função dos nossos valores e das nossas referências, tudo o que nós queremos, porque agora dizemos assim, eu agora gostava de fazer isto profissionalmente, eu agora gostava de fazer diferente. Essas coisas naturalmente vão-nos chegando. Fazendo o caminho faz-se caminhando, não é? E com bons valores, as coisas que nós queremos vão chegando naturalmente ao nosso caminho. Muito bem. Sofia, qual foi a pergunta que eu não fiz e que a Sofia gostaria de ter respondido ou gostaria de dizer a quem vai ouvir esta conversa que nós tivemos?
A Zaida fez a pergunta, mas foi antes de começarmos a Foi? gravar. Não foi bem uma pergunta. Eu e a Zaida estivemos, antes da gravação, começar a falar um pouquinho, uma à outra sobre nós. E a Zaida disse-me que antes de fazer direito tinha estudado dança no Brasil. É verdade. E então, aquilo que eu gostaria de partilhar, para nos rirmos todos um bocadinho, é que fiquei cheia de inveja da Zaida. Porque eu própria também gostaria de ter feito dança. Que eu adoro dançar. Deve ser a forma como, do ponto de vista artístico, como eu melhor me expresso. Cantar está completamente fora de questão, não herdei a boa voz da minha mãe, que fez piano e canto, mas dançar é uma forma como eu gosto imenso de me expressar. Claro que já não tenho, a vida neste momento não me permite ir, nem a vida nem a idade, acho que estou um bocado emperrada, de ir fazer uma licenciatura em dança, mas eu, como adoro dançar, agora ando a fazer aulas de tango. E, portanto, o que eu gostava de fazer daqui a uns anos não era dar um espetáculo, mas era poder estar aí a dançar tango e as pessoas Uau! uau, ela dança mesmo bem tango. Era uma coisa que me iria deixar muito feliz. Sofia, muito grata por esta conversa. Conseguimos ir um bocadinho além da académica que realmente está exposta. Conseguimos conhecer um bocadinho mais da mulher, da mãe, da esposa, da professora por trás dos títulos do direito, da arbitragem, da governança. Muito obrigada por ter aceito o convite. Sinto-me absolutamente honrada. Para mim, a Sofia é uma inspiração. Portanto, sem palavras. Obrigada, Zaida. Eu é que agradeço e acho que a Zaida é que é uma inspiração, porque o facto de ter disposto o seu tempo para fazer este programa e para permitir a várias mulheres contarem um bocadinho a sua experiência de vida, eu acho que isto é muito importante para nós. Portanto, eu é que estou muito grata pelo facto de ter lembrado de mim. Muito obrigada. Elas as claras. Dizer mais o quê? Mais nada. Mulheres que inspiram, que transformam e que trazem para vocês uma sociedade mais bonita, mais leve, mais capaz.